Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Aqui é o pastor Raimundo Alves que está falando. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Você é bem-vindo e se está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Nosso canal tem como objetivo trazer um resumo das leituras bíblicas que são feitas diariamente. É nosso programa de leitura da Bíblia. Nós estamos no projeto de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, lendo 3 capítulos por dia e 5 aos domingos, lemos a Bíblia toda no decorrer de um ano. E hoje, domingo 27/4/2025, a nossa leitura é 2 Crônicas, capítulos 14, 15, 16, 17 e 18. Como é domingo, são 5 capítulos a leitura de hoje. E quero chamar a sua atenção para as mensagens maravilhosas que a palavra de Deus traz para nós. No capítulo 14 de 2 Crônicas, nós temos o reinado de Asa. Asa é filho de Abias, ele reinou e ele enfrenta uma guerra muito grande contra Zerá, o etíope. A Etiópia veio com 1 milhão de soldados para lutar contra Asa. Então Asa buscou ao Senhor, ele confiou em Deus, ele colocou a sua fé em Deus e ele enfrentou o exército. E o que acontece é que o Senhor ouviu a oração de Asa e feriu Zerá, feriu os etíopes, e eles fugiram de diante de Asa. É muito importante quando nós colocamos em Deus a nossa confiança. No capítulo de número 15 de 2 Crônicas, Asa, ele abole a idolatria e ele renova o pacto com o Senhor. Inclusive, ele mandou destruir um ídolo que a mãe dele tinha feito. E esse ídolo era um ídolo que oferecia um culto licencioso. Então, ele mandou destruir essa imagem feita pela sua própria mãe. Muito bem. Então, Deus mandou um profeta, o profeta Azarias, falar com o rei. Esse profeta levou uma palavra de incentivo, de ânimo para Asa. E o profeta disse para ele: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Asa se esforçou, renovou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios. Ele mandou oferecer em sacrifício 600 bois e 6.000 ovelhas foram sacrificadas ao Senhor. Fizeram um concerto. E o concerto era que todo aquele que não buscasse o Senhor morreria. Aí nós temos uma verdade bíblica: quem não ora morre. E ele então buscou o Senhor e o povo de Judá também. O coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Está escrito no capítulo 15, no verso 17. Em 2 Crônicas, capítulo 16, nós temos uma recaída. A Bíblia diz que Asa deixou de confiar no Senhor. Todos nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Pois a Bíblia diz assim: quem está em pé, cuidado que não caia. Então nós precisamos estar sempre com cuidado para não cair. Baasa, rei de Israel, reuniu seu exército e veio contra Asa, rei de Judá. E Asa não confiou no Senhor. Ele confiou no rei da Síria, mandou contratar a Síria, mandou presente, mandou ouro, prata para a Síria ajudá-lo. O Senhor não gostou disso. O Senhor disse assim: tu não venceste o etíope, o Zerá, que veio com 1 milhão de soldados, e porque tu confiaste no Senhor, o Senhor te deu vitória. E agora você deixou de confiar no Senhor para confiar no rei da Síria. Então o exército da Síria, que seria entregue em tuas mãos, escapou das tuas mãos. E foi prejuízo para Asa. E a Bíblia diz também que Deus mandou um profeta para repreender Asa. E Asa se ensoberbeceu. Ele ficou com raiva do profeta, mandou prender o profeta e oprimiu alguns dos povos. E Deus mandou uma enfermidade, ele adoeceu dos pés.
e a doença foi tão séria, mas ele não buscou o Senhor. Ele buscou os médicos, os trabalhos, aqueles trabalhos que eram feitos, às vezes envolvia feitiçaria, bruxaria, e ele não buscou o Senhor, e ele morreu doente dos pés. Então, ele morreu e o seu filho Josafá reinou em seu lugar. No capítulo 17 começa o reinado de Josafá. Agora Josafá foi além do seu pai, né? Ele foi um homem dedicado, um rei muito abençoado. Ele se dedicou ao ensino da palavra de Deus. Josafá honrou a palavra do Senhor, chamou seus príncipes e os mandou de cidade em cidade, ensinando a lei do Senhor. Imagina que coisa maravilhosa! Príncipes ensinando a palavra. Que maravilha! E o povo foi edificado na palavra de Deus através do ministério realizado pelo rei Josafá. Esse foi o início da educação religiosa fora de casa e fora do templo, porque os judeus aprendiam a palavra em casa, com seus pais, e no templo. E agora, Josafá leva esse ensino para fora de casa e do templo. É o ensino religioso atingindo as pessoas lá onde elas estão. Muito lindo essa atitude de Josafá. Houve paz durante o reinado de Josafá. E no capítulo 18, último capítulo da leitura de domingo, nós temos Josafá faz aliança com Acabe. Aqui foi um ato falho da pessoa do rei Josafá. Atalia, que era filha de Acabe, casou-se com Jeorão, que era filho de Josafá. Então eles se aparentaram, eles se uniram através de famílias, contraíram casamentos. Josafá foi convidado pelo rei Acabe para irem para a guerra contra Ramote-Gileade. Foram para a guerra contra Ramote-Gileade, Acabe e Josafá. E o que acontece? E o que aconteceu, meus queridos irmãos, é que foram chamados profetas falsos, e eles profetizaram que Acabe teria vitória. Mas chamaram o profeta verdadeiro do Senhor, Micaías, e Micaías disse que não, que eles iriam para esta guerra, mas Acabe não voltaria com vida. Acabe mandou prender o profeta e disse para sustentá-lo com pão e água, de angústia, até que ele voltasse em paz. E Micaías disse: se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. E eles foram. Josafá quase morre, escapou pela misericórdia do Senhor. Acabe se disfarçou de soldado, entrou no meio do exército. Mas a Bíblia diz que um homem, na sua simplicidade, entesou o arco, colocou uma flecha e atirou a ermo, sem alvo. Mas na ponta daquela flecha estava o alvo de Deus. Foi colocado lá coração de Acabe, e Acabe foi morto naquela guerra. Então nós temos aqui o resumo desses 5 capítulos. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe você. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço por este momento especial em que estamos aqui, Senhor, gravando este vídeo, este resumo da Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada vida, em nome de Jesus. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.